pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de um meio diferente, né? De um jeito diferente, uma aula online. Na verdade não seria bem uma aula, uma exposição, para quando a gente poder estar juntos novamente, a gente findar esse conteúdo. Começo esse vídeo de hoje falando da importância de vocês respeitarem essa quarentena. Pessoal, vocês estão vendo tudo. Eu costumo dizer que sempre o biomédico ele é um analista clínico por excelência e ele deve ser crítico também por excelência. Então eu creio que vocês estão vendo também que a situação não está muito legal no nosso país, no nosso mundo, e que nós sabemos também que depende muito de nós. E nós não temos visto a colaboração de todas as pessoas neste momento tão crucial que nós estamos vivendo. Eu sinceramente acredito que esse será um divisor de águas da humanidade, será um marco da humanidade, tá? Então vamos passar por esse período com respeito, com serenidade, mas com seriedade também. Nós, como profissionais da área da saúde, nós precisamos de nos envolver sim. Não é somente ficar em casa, entre aspas, sem fazer nada. Nós temos que orientar as pessoas que ainda persistem em ir para as ruas, orientar nossos pais, quem tem pai, quem tem mãe, quem tem avô, quem tem avó, né? Nós sabemos do risco que é essa Covid-19 através do novo coronavírus, tá? Então, essa sessão de aulas que nós vamos fazer online, antecipo também, já peço desculpas aí dos possíveis erros de gravação, os possíveis erros na qualidade da aula. Confesso que nós estamos um pouco acostumados, eu particularmente, quando a gente vai em pós-graduação, que é online, que tem algum módulo online, a gente está acostumado a ir para um estúdio, onde eles fazem a gravação e editam para a gente. E é a primeira vez que eu vou fazer um vídeo eu mesmo gravando. Já tinha um programa no meu computador, mas nunca o fiz. Então eu peço a colaboração e a atenção de vocês. E quero que vocês dão um feedback posterior dessa aula, ok? Gente, mais uma vez, fiquem em casa, façam as atividades em casa, aproveitem o momento que vocês têm, não para fazer festa, não para sair, não para passear, para se encontrar, né? Para estar consigo mesmo. Eu acho importante esse momento, né? Eu até postei, para quem me segue no Instagram, eu postei, acho que isso está tudo acontecendo por falta da humanidade, não da imunidade somente, né? Pessoal, então é isso, vamos começar a nossa aula de hoje. E qualquer dúvida, eu estarei via e-mail, via Skype, a gente pode planejar alguma coisa. E eu queria depois planejar um bate-papo com vocês ao vivo, uma transmissão ao vivo, mas a gente vai organizando, ok? Vamos lá então, vamos com tudo. Vamos lá então. Nós falamos na última aula do teste do pezinho, que ainda as mães, os pais, né, na verdade, tem um pouquinho de dificuldade de entender por que furar o pezinho de uma criança tão indefesa, no 5º dia de vida, né? Já nasce sofrendo. Algumas pessoas falam que é sacanagem, né? Que tinha que esperar mais, na hora que a pessoa estivesse mais velha, aí já seria mais difícil. Imagina, chega um pé 38 para você fazer um exame de teste do pezinho, não justifica, né? O exame de triagem neonatal ou neonatal ou teste do pezinho, ou muitas vezes ainda chamado de teste do neonato, né? O exame mostra se o bebê, vem para mostrar se o bebê tem alguma doença congênita, alguma doença que já veio de origem genética, se é grave, se não é, se dá para tratar já no início, ou se tem que esperar um pouco mais para iniciar o tratamento. Quanto antes a gente descobre qual a patologia e como é que deve ser tratado, melhor para a criança e para os pais, obviamente, porque inicia-se o tratamento logo cedo. Lembro que comentamos também que logo após o contato do espermatozoide com o óvulo já existe o processo ali de transferência genética, né? Então já existe mesmo antes da fecundação. Essas mutações vão acontecer, essas alterações genéticas já podem estar pré-estabelecidas, mesmo não havendo herança da parte dos pais. Às vezes, a incompatibilidade de genética, a incompatibilidade dos genes já são capazes de desenvolver essa patologia, tá? E a partir da triagem neonatal, a partir desse exame de teste pezinho, o recém-nascido, se tiver alguma suspeita,
quanto antes, melhor. A gente já vai começar a pesquisar meios de tratamento, meios eficazes de resolução do problema, tá? E se o diagnóstico der alguma alteração, se der algum resultado alterado, ele deve fazer a confirmação do resultado tão logo o diagnóstico saia. Faz uma confirmação e saindo o resultado, ele já vai para os especialistas para iniciar o possível tratamento. Em Minas Gerais, quem realiza o teste do pezinho pelo SUS é o NUPAD, tá? Gerido pela UFMG, também organizado, o seu comitê organizador é da UFMG, e pode ser realizado de forma gratuita e pode ser realizado de forma particular por meio de convênios ou financeiro mesmo, né, pagando, na rede privada de laboratórios de análises clínicas. No SUS são realizados apenas 6 doenças principais, são testados 6 doenças principais, sendo eles hipotireoidismo congênito, que vamos olhar as funções da tireoide, fenilcetonúria, que vamos avaliar a avaliação hepática, vamos verificar as doenças falciformes ou hemoglobinopatias, né? São alterações da hemoglobina, a parte vermelha do sangue, hemoglobinas e hemácias, são a parte vermelha do sangue, e verificar sobre a fibrose cística, que é uma doença genética também, que regula o volume líquido das superfícies epiteliais. Verificaremos também a deficiência da biotinidase, que tem a ver com o metabolismo da criança, hiperplasia adrenal congênita, que são enzimas envolvidas na síntese de cortisol no córtex adrenal, tem a ver com o sistema hormonal da criança também. Vamos lá. E a coleta do material biológico? E a coleta do teste do pezinho, como é feita? Quando é feita, na verdade, primeiro? Ela é feita no 3º ao 5º dia de vida do bebê. Nesse período é importante que a mãe ou o responsável pela criança procure uma unidade básica de saúde. Geralmente, nos casos, na maioria dos casos, os profissionais que realizam parto ou o próprio pediatra já indica essa mãe, esse pai, que deve ser realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Então, a mãe, o pai já sai instruída do próprio hospital onde ele nasceu, onde a criança nasceu, para realizar o teste do pezinho posteriormente. Se ela possui plano de saúde, ela vai sair com um pedido médico no plano de saúde, na guia própria do plano de saúde, para realização em laboratórios privados. Se for feito pelo SUS, ela apenas apresenta a declaração de nascido vivo ou, se já feita, a certidão de nascimento da criança. No Brasil, na nossa região principalmente, é realizada preferencialmente no 5º dia de vida. Lembrando que quanto antes realizar o teste do pezinho, ou seja, até o 5º dia de vida, mais rápido o resultado sai, mais cedo a gente inicia o tratamento, caso seja necessário. Só para vocês entenderem sobre o tempo de coleta, nós temos ali o 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia. O dia que a criança nasce também conta. Então, o 1º dia que ela nasceu é um dia, 2º dia posterior, até o 5º dia de vida. O dia indicado para coleta, 3º, 4º e 5º dia. Para realizar o teste do pezinho, a gente precisa de papel de filtro. Esse papel de filtro, geralmente, ele é fornecido pelo laboratório que vai realizar, no caso do SUS, o NUPAD, e laboratórios particulares, cada um tem o seu modelo. Todos seguem o mesmo critério de porosidade, espessura do papel de filtro. Nesse papel de filtro a gente tem que ter o cuidado para não tocar diretamente com as mãos nele. Renato, mas como eu vou pegar o papel de filtro? Digo, não nos círculos onde vão ser impregnados sangue. Vocês vão ver logo em seguida a imagem desse papel de filtro. Somente manusear ele usando luvas de procedimento livres de qualquer substâncias. Não pode ser aquela luva que tem talco, por exemplo, que o talco vai impregnar no papel de filtro junto com o sangue. Cuidar para que o papel de filtro não sofra qualquer contaminação de produtos químicos, água, poeira, creme de mãos, etc. Às vezes as pessoas utilizam cremes, encostam no papel de filtro, vai passar hidratantes, álcool, né? Tudo pode ser um interferente para o resultado. Esses são os insumos que a gente precisa, básico, a gase estéreo ou algodão. Eu prefiro a gase porque o algodão ele é mais poroso e solta os fiapinhos. Álcool 70 para fazer a antisepsia.
Lanceta ou bisturi fino, depende do pezinho. Eu gosto muito de avaliar o pezinho primeiro para depois descobrir o que eu vou usar. Suporte para secagem, que geralmente é fornecido pelo laboratório. Caixa de pérfuro cortante para jogar a lâmina fora depois, ou bisturi. E luvas de procedimento sem tal. Estes são os dois tipos de lancetas mais comuns utilizados para o teste do pezinho. Essa azul que vocês estão vendo, azul e branca, ela tem um sistema automático. Você gira essa partezinha superior, essa ponta superior, que é meio achatada, gira ela e pressiona no pezinho da criança e dá tipo um disparo, como se fosse um revolvinho com uma laminazinha bem fina que faz um giro no pezinho da criança. Essa lanceta, ela tem a comodidade de firmeza. Você firma o pezinho da criança e de uma vez, sem ter que fazer o giro, ela faz sozinha para você. Porque não basta ser simplesmente colocar a lanceta e fazer o furo, tem que ser feito um giro. Já essa outra lanceta que vocês estão vendo, ela é uma lanceta bem fininha, né? Que tem um triângulozinho em sua ponta, como se fosse a outra, só que a outra você não vê. E este giro que vai fazer com que esta ponta e essa parte triangular abra mais o orifício para maior vazão de sangue. E aqui está, para mim, o ponto principal da coleta. Primeiramente, tem mães que não conseguem, ou porque estão no pós-parto, não conseguem ficar em pé, não conseguem ficar muito tempo segurando o bebê, ou se sentem fragilizadas. Os pais também, os pais têm esse pequeno probleminha, né? Que eles ficam com o psicológico meio abalado, não conseguem segurar corretamente o bebê, ficam com medo, sentem dor por ele, né? Sei muito bem como é que é. E na verdade a gente pede geralmente para a mãe ficar com o bebê no colo. Para mim essa é a melhor posição possível e essa é a melhor parte, que você faz uma posição bacana, você coloca numa posição bacana, você tem um resultado bom no processo de vazão de sangue, tá? A posição é essa, posição de mamada ou posição de arroto, que é em pezinho, o arroto, e de perfil ao que a mãe faz para amamentar a criança, né? Então, o profissional que vai definir o que vai ser melhor para ele. Mas nessas posições é melhor porque a vazão de sangue concentra mais nos membros inferiores. E é nesse momento, pessoal, que vocês conversam com os pais dessa criança ou com quem estiver segurando, tá? Olha, nós vamos fazer o teste do pezinho, a criança vai chorar um pouquinho às vezes, porque ele se sente segurado, nós estamos travando o pezinho dela, nossa mão está mais fria do que o pezinho da criança, mas é um procedimento quase indolor com essas novas lancetas que hoje existem no mercado, tá? E você deve segurar firme essa criança, deixa a outra perninha solta e agasalhada para que tenha uma melhor vazão de sangue, para que ele, quando se chorar, ele vai contrair e isso vai aumentar a vazão do sangue para nós. Então vai ser um procedimento mais rápido. Lembrando que o calcanhar da criança deverá sempre estar abaixo do nível do coração, então você nunca pode fazer, eu não recomendo de forma alguma fazer com a criança deitada em maca, porque ele vai ficar do mesmo nível do coração e com isso a vazão capilar dos pés vai ser mínima e muito mais trabalhosa. Com o pezinho da criança voltado para vocês, vocês escolhem a melhor região. Faça um estímulo com o dedo para ver onde está ficando branquinho na hora que você aperta. Tem que estar vermelhinho, o pé bem coradinho. Aí você aperta a lateral. Onde fica branquinho é porque tem uma irrigação bacana. Aperta, fica branquinho e volta a ficar vermelhinho rapidinho. Quer dizer que tem uma irrigação bacana nessas regiões, tá? Deve-se escolher uma das áreas laterais da região plantar do calcanhar. Nessas regiões, evita-se atingir o osso calcâneo. Isso é muito importante, viu, gente? Nós temos que pegar sempre as laterais, vocês vão ver no slide posterior, que as regiões laterais são as melhores opções de coleta. Olha, essas regiões são as melhores regiões de coleta, são regiões que têm mais tecido, mais carninha, assim falando, né? São tecidos onde a circulação é melhor e você evita perfurar na região do osso calcâneo. Temos que ter o cuidado de verificar se esse local que a gente escolheu, a gente só vai escolher um local que esteja tranquilo para coleta. Eu não vou escolher um local, por exemplo, onde já tem uma lesão, onde já tem uma ferida. Algumas crianças nascem com alguns problemas já genéticos ou algum probleminha durante o parto, por exemplo, como mecônio, né, que dá uma queimadura na pele da criança. Nós vamos escolher uma pele que está descamada, nós não vamos escolher uma região onde que já tem uma feridinha, onde que tem um machucadinho,
ou às vezes até mesmo, né, um arranhão, a mãe esbarrou alguma coisa ali que machucou, tá? Nós vamos realizar uma antisepsia com álcool ou gás estéreo levemente umedecido com álcool 70, levemente, tá? Nada de encharcado. Nós temos que lembrar que a pele é muito sensível, a pele é muito fina, mais porosa, né? E aguardar sua secagem naturalmente. Não vamos soprar, não vamos abanar, vamos esperar secar normalmente. Após isso, após feita a antisepsia, eu não coloco o dedo mais, já estou com o pezinho da criança travado. Eu tiro o lacre da lanceta ou abro minha bisturi ou minha lanceta e envolvo o pé e o tornozelo da criança com meus dedos para segurar bem firme o indicador e polegar que eu vou usar, deixando exposta apenas a área do calcanhar a ser puncionada. Gente, tem que ficar muito firme com o pezinho, senão na hora que você puncionar a criança, você puncionar o pezinho dele, pode acontecer que ele mexa, ele vai mexer, porque ele vai sentir, tá? Ele vai mexer e você vai perder ou vai dar um rasgozinho no pé da criança. Nós temos que evitar muito isso, é muito perigoso mexer no momento e provocar, principalmente se for com bisturi. Com a lanceta programada, não. As lancetas automáticas, azulzinha que nós vimos anteriormente, não tem perigo. Mas pode ser que você vai ter que usar uma nova lanceta. Agora, com bisturi é muito perigoso. Se a criança mexer, bisturi dá um rasguinho. Nessa primeira imagem, o coletor está verificando qual a melhor região, então ele travou com os 2 dedos para baixo, 3 dedos para cima, ele só travou para poder localizar a região, depois ele já muda a posição usando o dedo indicador e o dedão para poder colocar o polegar, né, para escolher a região e pressionar o pezinho da criança. Olha, ele faz um círculo com os dedos dele, escolhe a melhor região e funciona o pezinho da criança. A primeira gotinha que sai sempre deve ser retirada, não deve ser utilizada. Nós temos que lembrar que nessa primeira gotinha que veio, ela vai pegar um pouquinho do álcool, ela vai pegar um pouquinho da superfície da pele. Não é importante para a gente essa primeira gota, ela deve ser desprezada. Então, com uma gazinha seca ou um algodão seco, eu retiro a primeira gotinha para as posteriores serem coletadas. Renato, eu furei o pezinho da criança, veio a primeira gota, eu tirei a primeira gota e não saiu mais. Estimulei, mexi com o pezinho, dei uma apertadinha e não saiu mais. Nesse caso, vocês podem fazer uma nova punção, sim, deve ser feita uma nova punção. Algumas crianças têm atividade de coagulação muito forte, muito rápido, né? E às vezes está pela posição mesmo, fica um pouco desconfortável de fazer compressão para estimular uma nova gota, tá? A nova punção deve ser realizada no mesmo pé, porém no lado oposto. Já que você está com aquele pezinho, retire no mesmo lado. Espere formar uma gota, sempre uma grande gota. Se você furou outro local, também despreza a primeira gota. Assim que a grande gota formar, aproxime do papel de filtro, encostando no meio da linha delimitada, da área delimitada que nós vamos ver no papel de filtro. Não podemos forçar o contato da pele do calcanhar com o papel de filtro. Nós não podemos encostar o papel de filtro na pele da criança, sim na gota que está saindo. Por isso que a gota tem que ser espessa. Olha que imagem perfeita, olha. Essa é após a retirada da primeira gota, tá? Aí eu viro o pezinho da criança, o calcanhar da criança para o papel de filtro. Ele tem, nesse caso, ele tem 5 quadrados, né? Esse papel de filtro, então tem que ser 5 gotas espessas. Espero formar uma gota grande, como vocês estão vendo aí, e encosto a gota no papel de filtro. Não posso ficar colocando múltiplas gotas, é apenas uma gota espessa em cada quadrinho desse. Lembrando que essa gota tem que vazar do outro lado. Lógico, não vai pingar, mas ele tem que estar visível do outro lado. Então a gota pequena não vai permitir encharcar um lado do papel e vazar do outro do papel de filtro. Como vocês podem observar aí, já está preenchendo os 5 quadrados. Lembrando que não são 5 quadrados de sangue, são 5 gotas, uma gota em cada quadrado. Esse é o tamanho ideal da gota, esse é o tamanho ideal, esse é o preenchimento ideal dos quadrantes. Olha para vocês verem que maravilha. Depois que vocês encontram o local, o volume é grande, o volume da gota é grande. E nós temos que lembrar que não precisam ter medo, que isso não é uma hemorragia, tá? Nós estamos pressionando, olha a força que a pressão que o coletor está exercendo no calcanhar da criança.
tá? Logo quando for estancado com gazinho ou algodão seco, isso vai estancar rapidamente. Assim que acabar a coleta, nós vamos pedir ao responsável para colocar a criança deitada. Por quê? Porque aí sim eu já não preciso mais de uma vazão de sangue, aí eu já preciso de estancar, então eu coloco ela no nível do coração. Até mesmo nós vamos dar uma elevadinha no pé da criança, no momento que a gente estiver colocando uma bandagem, um curativo, né? Para a criança ir embora para casa, nós vamos dar uma elevadinha na perna da criança para que isso estanque mais rápido, para que cicatrize mais rápido. Nós vamos fazer uma compressão leve no local da punção com algodão, gás estéreo, até que o sangue cesse. Depois disso, nós vamos fazer o curativo, tá? Pedir ao responsável para pressionar o local da punção com gás e algodão para ajudar a hemostasia. Mas isso aí, geralmente dá para você mesmo fazer, você faz esse estancamento e depois que colocar um curativo, uma bandagemzinha, pode liberar a criança para casa. Isso é um tipo de coleta inadequada. O que aconteceu nesses casos aí? A gota não foi grande e outra, foi encostando o papel de filtro em cada gotinha, foi encostando no pé da criança. Começava a sair, encostava, começava a sair, encostava, começava a sair, encostava. Esse que é o problema. Não pode ser assim, tá? Esse sangue geralmente não vaza do lado de lá do papel de filtro. Isso é uma coleta inadequada. Primeiro, teve contaminação, porque encostou várias vezes no pé da criança, e a gota não é espessa, é uma única gota espessa. Se você quiser colocar duas gotas em cima, coloque uma em cima da outra, e nós vamos preencher o halo, vai ficar uma coleta arredondada. Nesse caso aí, não é uma coleta adequada, o laboratório vai devolver e vai falar que não é do jeito correto para ser feito. E imagina devolver e falar que não vai dar para fazer um teste do pezinho. A mãe e o pai vão querer enforcar todos nós. Bem, vamos lá. Existe uma outra possibilidade, embora, ao meu ver, o teste do pezinho deve ser sempre realizado no pezinho, existem alguns casos que não é possível mesmo. Se o local identificado para a punção estiver inapropriado, uma lesão de pele, uma doença, por exemplo, uma epidermólise bulhosa, que é uma doença que onde dá bolhazinhas e feridas em todo o corpo da criança, síndrome da pele escaldada, depois vocês pesquisem, por favor, síndrome da pele escaldada e epidermólise bulhosa, que são doenças onde há comprometimento de pele, nós permitimos a realização do sangue em seringa. Nós vamos fazer uma coleta por venopunção no bracinho da criança, como se faz uma coleta de sangue em adultos, normalmente, como se fosse um exame de sangue, uma bioquímica e uma hematologia. E com essa seringa, após a coleta de sangue, eu tiro a agulha e na própria seringa eu coloco o sangue no papel de filtro. O resultado pode refletir a realidade, sim, da mesma forma que o teste do pezinho. Porém, o teste do pezinho ele é menos agressivo, mais fácil em questão de localização venosa e menos invasivo. Nós estamos adentrando o braço da criança com mais frequência, com mais facilidade e mais abrasivo. O teste do pezinho, o sangue está saindo, a abrasão é menor e o volume de sangue costuma ser mais rápido. A punção venosa periférica deverá ser feita pelo profissional, no caso nós, um biomédico. A unidade que não dispor deste profissional deve encaminhar a criança para realizar coleta em outro serviço, no caso de SUS. Vamos supor que chegue no SUS, só tem uma enfermeira que não é habilitada para fazer esse tipo de procedimento no momento, ela sabe só fazer o teste do pezinho, um técnico de enfermagem, um auxiliar, seja lá quem for. Ela não é capacitada para fazer coleta venosa, está sozinha no laboratório ou sozinha no PSF, ela pode encaminhar para outro serviço. Lembrando que esse procedimento só pode ser realizado em caso de não obtenção da amostra por meio de punção no calcanhar. Então, ou eu não consegui realizar porque não teve vazão de sangue, ou porque a criança não tinha condições de ser realizado no calcanhar. Se eu fiz a coleta, realizei o procedimento corretamente, preenchi os 5 quadrados ou o suficiente para realizar o exame conforme o laboratório, esse é um sistema de secagem, é um suporte para secagem de papel de filtro. Ele deve ser seco em temperatura ambiente, sem sol, sem nada artificial para secagem, tá? Não posso colocar ele em estufa, não posso colocar num lugar que venta para secar mais rápido, tem que ser seco em temperatura ambiente e no tempo necessário para que isso ocorra. Devemos também, além de não secar ele forçadamente, evitar o contato da mancha de sangue com qualquer tipo de superfície. Não posso colocar em cima de bancada, não posso colocar a mão,
não posso encostar no suporte de secagem até que ele seque por completo. No momento que ele secar por completo, ele vai mudar de cor, o vermelho vivo vai deixar de ser vermelho vivo, vai passar um vermelho seco, que é o que a gente chama de sangue pisoado, ou sangue marrom, ou enegrecido. Ele muda de cor e o papel de filtro vai ficar mais firme também, mais rígido, tá? Não utilizar hipótese alguma, falando novamente, efeitos artificiais para secagem, estufa, luz solar, calor de motores, etc. E depois que secou e foi feito todo o processo, a gente vai colocar dentro do envelope fornecido pelo próprio laboratório de apoio ou no PAD, no caso do SUS, e enviar para análise. Ele tem uma estabilidade muito bacana, lógico, tem que ser protegido de luz, calor, umidade, mas o próprio envelope já vem protegido para que fatores externos não interfiram. Fenômenos da natureza ali, só se for, por exemplo, um rasgo, uma chuva molhando ele para estragar, tá? Caso contrário, o envelope é totalmente protegido para evitar qualquer contra-efeitos da natureza. Pois bem, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo, nossa primeira teleaula, né, desse momento que nós estamos passando, e espero ter o feedback de vocês, espero que vocês tenham compreendido alguma coisa. Foi uma aula bem explanativa, bem tranquila. Nós vamos passar também uma atividade sobre esse teste de pezinho para ser realizado. Vamos fazer através do Google Formulários, tá? Vou estar enviando para vocês em breve. E se vocês tiverem curtido, tiverem alguma dica, alguma sugestão, passem para mim, por favor, porque, como eu disse, a gente está acostumado com parafernália toda pronta, e aqui eu tive que montar a minha própria parafernália, sem estrutura, sem quadro negro e tal, na sala da minha casa, né? Eu também estou em quarentena, eu também estou me resguardando, né? Inclusive não estou indo aos hospitais nesses próximos 15 dias, troquei os plantões porque eu já tenho algumas coisas pré-existentes, então tenho que ficar me cuidando um pouquinho também, tá? Só estou trabalhando no meu laboratório. Então, agradeço a compreensão de todos, boa aula, fiquem com Deus, e já já eu mando as atividades através do Google Formulários para facilitar a nossa correção, facilitar a nossa interação. Quero que vocês interajam, as dúvidas poderão ser enviadas através do Google Formulários, que eu estarei respondendo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Abraço!